tranquilo? O título: A segunda carta aos Tessalonicenses. Localizado? A segunda carta aos Tessalonicenses. Nos desculpe por a gente ter que correr um pouquinho. A ocasião: um grupo de falsos mestres, ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado, foi fonte de confusão dos crentes tessalonicenses. Estes ensinadores mantinham sua teoria através de uma carta forjada, assinada com o nome de Paulo. Alguns crentes tessalonicenses ficaram tão preocupados com a vinda do Senhor que deixaram suas ocupações e ficaram dependendo da igreja para suprir suas necessidades materiais. Sem trabalho e indolentes, eles circulavam desocupados, criando mais confusão ainda. Quando Paulo escreve essa segunda carta, ele está dando a exortação, porque tinha crentes que ficam na expectativa: bom, já que Jesus vai voltar por esse dia, então eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Para quem é preguiçoso, né, tudo é um pretexto. Agora, para quem trabalha, estava sendo um problema para a igreja. Já que Jesus volta nesse dia, vou parar de fazer tudo, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer as atividades, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Então Paulo escreveu para tirar essa ideia absurda da mente deles, que independente do momento, da hora, eles deveriam estar seguindo os ensinamentos de Paulo. Não poderia ter nenhum tipo de alteração. A segunda epístola aos Tessalonicenses, o tema central dessa epístola é esclarecimento sobre a vinda do Senhor. Enquanto na primeira epístola nós falamos sobre o arrebatamento, na segunda a gente fala sobre esclarecimento sobre a vinda do Senhor. Quanto à perseguição e perseguidores, a gente vê isso no capítulo 1. Quanto ao tempo de chegada do dia do Senhor, a gente vê isso no capítulo 2. E quanto a evangelizar e trabalhar, a gente vê esse resumo aí no capítulo 3. Agora o problema aqui está no capítulo 2, versículo 2. Por favor, pode botar esse texto aí no slide para nós? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Para a gente rapidinho entender. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem por perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eu quero fazer uma observação ali rapidinho no versículo 2, que na nossa tradução Mark Almeida, revista e corrigida, fala dia de Cristo, mas se você pegar a tradução Almeida, revista e atualizada, fala dia do Senhor. Se você pegar também a NVI, a nova versão internacional, fala sobre o dia do Senhor e não o dia de Cristo. Por quê? Esse é um problema que vai gerar, o que a gente vai ver aí na frente, o entendimento. Arrebatamento pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Mas a gente vai entrar nisso aí um pouquinho mais à frente. Vamos lá, as três fontes do desacordo sobre a vinda do Senhor nesse versículo 2. Repita-se comigo: Espírito, palavra e epístola. Olha só, Espírito. Paulo está falando de falsas revelações. Paulo falou: você não tem que se perturbar por espírito. De repente tinha alguém lá que estava entregando algumas falsas revelações sobre a vinda do Senhor, e Paulo admoestou: vocês não têm que ficar perturbados ou preocupados, que é por espírito, né, que é falsa revelação, ou por palavra, que tanto pode ser pregação ou falso ensino. Você vê que a atuação dos falsos mestres não é de hoje, não. Você já vem há muito tempo. Falso mestre sempre existiu na igreja. Sempre existiu o joio no meio do trigo, sempre existiu o certo e o errado. Então a advertência: espírito pode ser falsas revelações, palavra pode ser pregação ou ensino falso, e epístola, carta falsificada em nome do próprio apóstolo Paulo. Alguém, a Bíblia não dá necessariamente os detalhes, que trabalhou nesse sentido, em perturbar, tirar a paz do povo por espírito, por palavra ou por epístola escrita em nome de Paulo, coisa que Paulo de fato não tinha escrito, falado ou ensinado. E ainda hoje, a
ver isso nos nossos dias. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos, ou últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... Isso continua acontecendo nos nossos dias, irmão. Já falei aqui, torno a repetir, as redes sociais estão cheias disso. Alguém que, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a igreja local, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com doutrina. O meu ensinamento é esse. Tem um teólogo aí muito conhecido, né? Ele se tornou guru dos desigrejados, e ele já falou o seguinte: Antigo Testamento caducou, as epístolas de Paulo caducou, agora Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, são os evangelhos, ponto final. Então, quer dizer, são esses ensinamentos que vai pervertendo a mente dos ouvintes, as pessoas vão aceitando isso como coisa normal. Por isso, a necessidade do ensinamento sadio na igreja local, para que a igreja cada vez mais possa crescer na graça e no conhecimento. Vamos correr mais um pouquinho. O título aí, erro de tradução, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 e 2. Na tradução A, que é a Almeida Revista Atualizada, versículo 2, é dia do Senhor, enquanto que na tradução A, o versículo 2 diz, dia de Cristo. Se a tradução correta fosse dia de Cristo, isto significaria que o arrebatamento seria depois de 3 acontecimentos que concluem com a manifestação do anticristo. Isto causa confusão àqueles que usam a versão Arque, Almeida Revista e Corrigida, e que creem no arrebatamento pré-tribulação. Eu falei aqui no primeiro tempo que o dia de Cristo está relacionado ao arrebatamento da igreja, o dia do Senhor está relacionado ao julgamento, a correção de Deus sobre o mundo. O início do dia do Senhor, a combinação do dia do Senhor, o tempo do julgamento, não é geralmente debatida entre os eruditos da Bíblia, porque 2 de Pedro 3,10 afirma claramente que esse tempo terminará depois do milênio, na expurgação dos céus e da terra. Porém, o início deste período de julgamento é muito debatido. A maioria dos eruditos da Bíblia mantém 3 principais opiniões. A primeira, que ele começará logo após o arrebatamento, no começo da tribulação. Segundo, que ele ocorrerá durante o período da grande tribulação. E terceiro, que ele terá lugar com a manifestação de Cristo na terra. Vamos dar uma paradinha aqui. O dia do Senhor, ele é mencionado cerca de 19 vezes no Antigo Testamento, enquanto o dia de Cristo, comparando aqui, dia do Senhor, é citado 19 vezes no Antigo Testamento, e dia do Senhor no Novo Testamento é citado cerca de 4 vezes. Então, o dia do Senhor no Antigo Testamento fala de julgamento que poderia ocorrer nos dias do profeta, julgamento que poderia ocorrer no futuro distante, sempre com mensagem de juízo. E o dia do Senhor é mencionado 4 vezes no Novo Testamento. Dentre elas está aqui 1 Tessalonicenses 5,2, 2 Tessalonicenses 2,2, que nós acabamos de ler, Atos capítulo 2, versículo 20, e 2 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Sobre essa questão do dia do Senhor, alguns acreditam que o dia do Senhor começa logo após o arrebatamento da igreja, com o juízo de Deus sobre a humanidade. Outros acreditam que o dia do Senhor ainda vai um pouco mais além, vai até o período em que Deus vai expurgar os céus e a terra para estabelecer um novo estado de coisas. Seja como for, o dia do Senhor começa após o arrebatamento da igreja e vai culminar com a expurgação dos céus e da terra. Coloca essa passagem aí para nós, 2 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, só para a gente ler essa referência bem rapidinho. 2 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz, vamos lá, 3, 1, 2, 3. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão para um grande estrondo, e os elementos se deixarão, e a terra e as obras tremerá, e
período tribulacional e tem o período da expurgação do céu e da terra. Ou seja, sempre com uma mensagem de julgamento, diferente do dia de Cristo. Até aqui os irmãos entenderam? Podem dizer amém? Amém. Próximo título: o que acontecerá antes do dia do Senhor? É uma pergunta. Paulo cita os 3 acontecimentos anteriores ao dia do Senhor, na seguinte ordem: primeiro, a partida da igreja; segundo, a remoção do elemento que resiste; e terceiro, a manifestação do homem do pecado. Eu já expliquei aqui na primeira carta aos Tessalonicenses que a gente segue a linha pré-tribulacionista. Mas aí, amados, surge um grande problema que a gente vai ver aqui mais à frente. Próximo título: a partida. O segundo capítulo de 2 Tessalonicenses é um dos que tem gerado mais controvérsia entre os comentaristas. Uma das áreas de controvérsia envolve a palavra apostasia, que literalmente nesse texto, segundo alguns comentaristas, significa partida em grego, embora a palavra apostasia tenha o significado também de uma pessoa se apartar da fé em Cristo. Então, aí começa o problema. Se essa palavra apostasia em 2 Tessalonicenses 2,2 é afastamento da fé somente, ou se é partida, saída da igreja. É discutível isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a Bíblia dá base tanto para uma como para outra. Sendo que uma coisa a gente precisa entender, a gente fala muito sobre isso. Existe a diferença da exegese e da exegese. A exegese é extrair do texto, a exegese é que seria a minha ideia dentro do texto. Então, esses comentários sempre vão existir. O importante em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é a gente fazer uma leitura direta do capítulo e não parar apenas nos primeiros 3 versículos, como muita gente faz. Por exemplo, o pessoal que é pós-tribulacionista se prende nos 3 primeiros versículos, no 1, no 2 e no 3, e para a leitura ali. Agora, se a gente continua a leitura do capítulo 2, a gente vai ter uma visão mais ampliada. Vamos lá. Essa palavra apostasia no grego significa apo, que é igual fora, mais istein, que significa colocar-se ou afastamento. Resumindo, a palavra apostasia no sentido etimológico é abandono premeditado e consciente da fé cristã. Esse é o comentário geral, esse é o que a gente entende da palavra apostasia, ok? Abandono consciente e premeditado da fé cristã, mas isso não exclui a questão também de ter o afastamento da igreja ou a partida da igreja. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Vamos prosseguir aí. Pastor Ricardo Silva, prazer, meu querido. Tem aqui o senhor aqui nos prestigiando aí. Forte abraço aí, meu amigo. Próximo título: a retirada daquele que resiste. Agora a gente vai ter que ler. A retirada daquele que resiste. Coloca aí para nós 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 6 a 8, para a gente fazer uma leitura com bastante atenção. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 6 a 8. Aí vou pedir para deixar aí no telão. Vamos lá. 1, 2, 3. E agora vós sabeis o que tem, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça se revela, somente há um que agora o detém, até que o meio seja tirado. E não será revelado o iníquo, a quem o Senhor deixará pelo Espírito da sua boca, que aniquilará pelo esplendor da sua vida. Eu vou pedir que fica pelo menos o versículo 6. Você pode deixar para nós aí no slide? Vamos lá, amados. O segundo acontecimento descrito por Paulo é a retirada daquele que resiste. Estes versículos afirmam que
Este que resiste está detendo o poder da injustiça, e assim o fará até o tempo da manifestação do anticristo, momento em que ele se retirará. A Bíblia, do grego, diz que ele se retira a si mesmo, e não que ele é tirado. Há muito tempo a gente ouviu muitos comentários. Quem já ouviu esse comentário na antiguidade, que por ocasião do arrebatamento da igreja o Espírito Santo seria retirado da terra? Quem já ouviu esse comentário? Alguém já ouviu? Alguém mais já ouviu esse comentário? Na questão do arrebatamento, quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Irmão, isso não procede. Não procede. Porque o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele vai simplesmente, nesse período tribulacional, deixar de atuar da forma que ele atua nos dias da graça em que vivemos. A atuação do Espírito Santo será restrita, porque se o Espírito Santo fosse, vamos supor, que o Espírito Santo fosse literalmente tirado do mundo, ninguém se salvaria, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo for retirado da terra, ninguém se salva. Amém ou não amém? Então não é o Espírito Santo que vai ser retirado. Amém? Vamos entender, vamos ler mais um parágrafo. Alguns têm interpretado isto como se fosse o Império Romano, mas o poder de Roma não mais existe, e o anticristo ainda não se manifestou. Outros têm sugerido que isto se refere à lei, mas a lei não tem nenhum poder sobre Satanás. Não pode ser a igreja. Vou explicar, porque a forma pronomial usada do grego é masculina e a igreja é feminina. A referência mais plausível aqui é o Espírito Santo. Ele não retira a sua onipresença, nem a sua presença da terra durante a grande tribulação, mas encerra a sua tarefa de reprimir o poder da injustiça. Satanás e o anticristo terão liberdade para levar o mundo ao caos. Nós cremos numa trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No período tribulacional vai ter uma trindade satânica: o dragão representando Satanás, o anticristo no lugar de Cristo e o falso profeta no lugar do Espírito Santo. Esse cenário já está todo preparado para ser manifestado, mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, mas ele ainda não se manifestou literalmente. E por que o anticristo ainda não se manifestou? Aí que eu falei para os irmãos, se você ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do 1 ao 3, você vai entender que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas se você ler até o 8 que a gente leu, o texto diz claramente: tem um que ainda resiste. Quem é esse que resiste? É o Espírito Santo, por causa da presença da igreja na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo protege ela. O Espírito Santo reveste a igreja e impede a manifestação do homem do pecado, do anticristo. Mas quando acontecer o rapto da igreja, o Espírito Santo ele vai se afastar dessa função de fazer o trabalho que ele faz hoje, de restringir o poder do anticristo. Aí eles vão ter total liberdade para levar o mundo ao caos. Aí você tem motivo para dar glória a Deus. Jesus falou que nós, igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto tiver sal aqui nessa terra e luz aqui nesse mundo, o anticristo ele não tem liberdade total para fazer o que ele quer, porque ele tem que respeitar a presença da igreja aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele não pode se manifestar, mas quando acontecer o rapto da igreja, ele terá total liberdade para se manifestar. Aleluia. É por isso, irmão, que nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tem irmãos que com simplicidade falam assim: Senhor, visita o Espírito, melhor dizendo, o Espírito Santo visita a tua igreja. O Espírito Santo não é visitante, ele é morador da nossa casa espiritual. Ele habita dentro de nós, ele habita em mim.
Santo continua habitando em você. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo ele não tem autoridade para se manifestar. É por isso que a gente crê no pré-tribulacionismo e não no pós-tribulacionismo. Amém, amado? Amém. Então, lamento, eu quero fazer uma observação aqui. É um pouco até chato, mas eu preciso falar porque é um simpósio bíblico e teológico. As Assembleias de Deus no Brasil seguem a linha pré-tribulacionista. É triste quando você vê alguns pregadores pentecostais da Assembleia de Deus pregando que a igreja vai ficar na grande tribulação. Uma outra questão que eu não vou entrar aqui, mas faz um pouquinho a respeito da doutrina da paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Como um pregador pentecostal que se diz assembleano não acredita mais nos dons espirituais e no dom de variedade de língua, ele está na denominação errada. A Assembleia de Deus não é igreja para ele. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo, na qualidade dos dons espirituais e não acredita que a igreja fica na tribulação. Então a gente precisa voltar às nossas raízes pentecostais. Voltar à Bíblia, amado. Voltar à Bíblia. Ah, pastor, mas um renomado pregador aí falou que a igreja vai ficar na grande tribulação. Fica com o que está estabelecido na palavra de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém, irmão? Vamos lá, adiantar mais um pouquinho. A manifestação do homem do pecado. O homem do pecado se manifestará depois da partida da igreja e da retirada do poder restringidor do Espírito Santo. Ele imitará Cristo, sendo a encarnação do diabo, operará milagres e afirmará ser Deus. Os títulos dados a este homem servem como descrições adequadas de sua natureza. Primeiro, ele é chamado homem da iniquidade, ou seja, ele moverá uma completa oposição à lei de Deus. Segundo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele será um adversário de Deus e de seus planos. Terceiro, ele é chamado filho da perdição. Ele está destinado à completa destruição. Antes da gente caminhar para o fechamento, eu falei que assim como nós cremos na triunidade de Deus, no período tribulacional haverá uma trindade satânica. Porém, essa palavra anticristo, ela não significa simplesmente contra Cristo, mas aquele que está no lugar de Cristo, ou opositor de Cristo. A palavra anticristo significa aquele que está no lugar de Cristo. E alguns nomes ele recebe: no lugar de Cristo, homem do pecado, que no grego significa anônimos, sem lei ou fora da lei, transgressor, desordeiro e subversivo. É o nome que o anticristo recebe. Ele será a mais perfeita personificação do diabo no período da grande tribulação. Aí eu faço uma observação aqui. Às vezes a gente vê alguma brincadeira entre os crentes: se eu não for no arrebatamento da igreja, eu vou no período da grande tribulação. Se eu não for na primeira chamada, eu vou na segunda chamada. Será? Aí alguns seminaristas, ficam discutindo: pastor, quem serão as duas testemunhas do Apocalipse? É só ficar na grande tribulação que vai conhecer as duas testemunhas. Aí outros ficam preocupados, Muito se falou no passado sobre o 666, especulação. Aí falaram que era o www, depois falaram que era o código de barra, agora estão inventando. Irmão, são coisas que não levam a lugar algum. É só especulação, é só filosofia, especulação teológica. E a gente não precisa ficar espantado com essas coisas, porque quem tem o bom tesouro, o bom depósito da palavra de Deus, sabe aonde ele vai chegar. Sabe onde ele vai chegar. Aí você vê tantas pessoas buscando tantas fontes
buscando tantas inovações, e a palavra de Deus em si, ela fala com clareza. Tem uma regra da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a si mesmo. E eu tenho observado, eu preciso falar isso aqui, eu sei que a minha hora já está quase terminando, mas eu preciso falar isso aqui rapidamente. Pregação é exposição da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Pregação é exposição da palavra de Deus. É dever de todo pregador ler o texto, interpretar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas o que a gente está vendo hoje aí é gente que tem nome de pregador, mas é um camarada especialista em frase de efeito e chavão. E tem 3 meios de você torcer a mensagem bíblica: acrescentando, omitindo ou fazendo a interpretação forçada da Bíblia. O que mais tem hoje? Não é para a gente pensar nisso? 3 meios de torcer a Bíblia: acrescentando, omitindo ou fazendo interpretação forçada do texto. Então a gente não pode simplesmente ler um versículo sem ler todo o contexto para a gente poder tentar fazer uma análise, uma exegese, para a gente poder chegar na conclusão de tudo aquilo que é falado. E como eu falei, esse simpósio está destacando a pessoa do apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo é o autor de quase metade do Novo Testamento. 50% do Novo Testamento é atribuído a Paulo. Eu preciso de mais alguma coisa para complementar? Não. Eu só preciso da unção do Espírito Santo na minha vida para Deus. Então a gente observa aqui o contraste entre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento da igreja, a esperança para os crentes, o conforto em Cristo, o modo do arrebatamento e a defesa do evangelista, ou melhor, a defesa do evangelho. Em 2 Tessalonicenses a gente vê a manifestação de Cristo de forma visível, o julgamento para os pecadores através do dia do Senhor, a correção que Paulo dá, a ocasião do dia do Senhor e o ataque aos falsos mestres. Tenha uma coisa em mente, amado. Eu preciso correr para poder entregar o microfone aqui ao meu xará, pastor Robson Felizardo. Fica com aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu certo, fica com o certo que você aprendeu. Nesses últimos dias que precedem o arrebatamento da igreja, vai aparecer muita coisa absurda por aí. Muito ensinamento que tem aparência de piedade, mas é para você fugir dele. Eu falei aqui no primeiro tempo que tem teólogo e tem telólogo. Tem gente que você tem que dar telólogo para ele. Que possamos entender o que eu falei aqui no primeiro tempo. Hoje, existe uma vaidade no meio do povo de Deus. Estudar é muito bom e deve se estudar. Estude, faça isso. Agora, nunca deixe de exercitar a humildade e a oração para você não ser um teólogo de cabeça chata, teólogo de teologia enlatada, que é o que mais está acontecendo por aí. Ou seja, a gente não pode perder o nosso foco. Qual é a diferença da Bíblia para a teologia? A Bíblia, na simplicidade que a gente aprendeu, ela é a palavra de Deus. A teologia é resultado do que os teólogos acham ou pensam a respeito da Bíblia. Entre eu ficar com a Bíblia e ficar com de tudo, porque agora a gente chegou no tempo do que eu falei aqui no primeiro tempo. Ô irmão, hoje tem doutor em divindade, tem conferencista internacional, daqui a pouco tem vice-deus na igreja. De tanta vaidade. Se era alguém que podia se orgulhar, eu falei aqui no início, era Paulo, apóstolo, doutor e pregador dos gentios. Estudou no melhor
instituto da sua época, que foi o Instituto Gamaliel. Fez mestrado no deserto, aprendendo diretamente do Senhor. E fez doutorado no terceiro céu paraíso, ouvindo coisas inefáveis que ao homem não era lícito falar. Aí eu preciso arrumar um rabino lá, não sei das quantas, lá de Israel, para vir ensinar a Bíblia para mim. Eu preciso de alguém que está desviado da igreja, ensinando heresia em rede social para vir ensinar a Bíblia para mim. Fica naquilo que você aprendeu e guarda o bom depósito da palavra. Dá para dar uma glória a Deus aí? Ficou um pouco arrochado, ficou? Mas é bênção de Deus para a nossa vida. Então nós temos a certeza que a igreja está sendo preparada, lapidada, não para passar pela grande tribulação, mas para fazer parte do arrebatamento. Porque está ficando complicado, está muito complicado essas questões aí. Vamos ver. E detalhe, né, mano? Antigamente, década de 80, o título era pregador. Década de 90, preletor. De 2000 para cá, conferencista, tem que ser conferencista internacional. Se for nacional, não serve não. Que são as nomenclaturas que vão sendo usadas para poder, é o cara do momento, é o fenômeno do momento. Quem está me ouvindo diz amém. Eu conheço alguém que ele é fenômeno, não é fenômeno do momento, ele é fenômeno de todos os tempos. É o Senhor Jesus Cristo. Está chegando aí o fenômeno, está chegando aí o fenômeno do momento, irmão. O fenômeno do momento é igual essa questão. Pastor, vai acontecer coisa boa, não assim. Jesus não prometeu para nós, a prosperidade vem para o servo de Deus? Vem, é claro que sim. Eu não sou teólogo da miséria, mas também não sou teólogo da teologia da prosperidade. A vida do crente é equilibrada, ele é abençoado sim. O problema é que hoje se enfatiza muito só uma coisa, em detrimento de outra. E o que a gente precisa entender, que Jesus não nos prometeu riqueza, Ele prometeu o perdão do nosso pecado e a salvação eterna em Cristo Jesus. E isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Não é verdade? Isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Porque hoje as pessoas brigam por títulos, por cargo, aí entram em questões que não levam a lugar nenhum, e por isso a gente acaba perdendo a simplicidade do Evangelho. Mas para a gente caminhar aí para a conclusão, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo destaca o arrebatamento da igreja que será repentino, invisível ao mundo, enquanto que na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo destaca a manifestação visível do Senhor Jesus Cristo para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino logo após o período da grande tribulação. Tendo em vista estes acontecimentos importantes que hão de vir, Paulo exorta os crentes a se firmarem na verdade que receberam. Se firma na verdade que você recebeu. Se firma na verdade. Acaba com esses negócios aí que só trazem debate. Eu nunca vi um tempo tão difícil igual esse. Quem dirige igreja, quem ministra a palavra, igual o pastor Ricardo Silva, igual o pastor Romano Viana, que ministra por aí, às vezes até abordado por alguém, pastor, não concordei com o que o senhor falou. Irmão, a gente não vai agradar todo mundo. É fato. Você vai agradar todo mundo? Não vai. Uma ocasião, um amigo meu acabou de pregar, estava um presbitão de quase um torremetro de altura, e falou assim para ele: eu não gostei do que você falou. Ele, com simplicidade, falou o seguinte: mas olha como é que a igreja gostou, olha como é que a igreja recebeu a palavra. Porque hoje, irmão, está essa questão, você agora é questionado por tudo, e quem dirige igreja está igual andar em casca de ovo. As pessoas estão muito sensíveis, né? A pessoa tem aquela plantinha chamada dormideira que você encosta, né? Se encolhe todinha por qualquer coisa. Não, irmão. A gente tem que ter a presença de Deus na nossa vida. Você não pode mais, como crente espiritual, estar se alimentando de leite, de coisa de bebê. Você tem que se alimentar da palavra, a palavra viva, eficaz, penetrante, como qualquer espada de dois gumes, penetra a visão da alma e do espírito, da junta de medula. É essa palavra que a gente precisa se alimentar, a palavra viva, a palavra que sara, que liberta, que transforma. Então a igreja, ela precisa estar preparada. Não
fé. Não deixe que ninguém venha tirar a tua esperança, porque a qualquer momento a trombeta soará. Aleluia. E nós fechamos aqui dizendo: Jesus, na questão do arrebatamento, para a igreja ele virá como noivo. Você pode dizer glória a Deus? Para Israel ele virá como Messias e libertador. E para o mundo ele virá como juiz para julgar. Esteja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença do Espírito Santo em todo o tempo. Não importa o que as pessoas digam, não importa a corrente escatológica, se é pré, se é pós, se é meso-tribulacionista, importa que você não pode perder a tua convicção e a tua fé. Aleluia. Com a permissão do pastor, gostaria que você ficasse de pé, para ficar encerrando. Aleluia. Antes você vai dizer para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ele: meu amado irmão, guarde a palavra. Não permita que nada venha roubar a palavra do teu coração. Mas que essa palavra venha arder a cada dia. Que essa palavra esteja presente a cada dia. Eu louvo a Deus pela vida da ADCM, a igreja edificada na palavra, que nós temos esse glória na rocha suprema também. Irmão, tudo é importante na igreja, mas nada substitui a pregação e o ensino da palavra de Deus, meu Deus. E eu sei que o pastor Cláudio César prima por isso aqui. Eu estou terminando aqui para fazer oração. Fuja de um local que não tem ensinamento da palavra de Deus, que não tem pregação expositiva das Santas Escrituras. Eu amo ser pentecostal, eu sou pentecostal, mas o nosso povo hoje vive muito de festividade, de monte de vigília, e está esquecendo da palavra. O que você quer para a sua vida? Uma casa edificada na rocha ou uma casa edificada na areia? Vigília é bom, também gosto, nada contra. Festividade é uma bênção, nada contra. Mas a palavra de Deus é tudo que a igreja precisa. Na oração sumo sacerdotal, Jesus falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Levante a mão ao céu comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, por esse simpósio bíblico teológico. Te agradeço pela vida dos palestrantes aqui, do pastor Eliseu, que ministrou ontem. Te agradeço pelo privilégio de estar aqui ministrando no dia de hoje. Te agradeço pela vida do pastor Ricardo Silva, que vai estar ministrando amanhã, Senhor. E eu tenho certeza que a cada dia o Senhor tem falado de uma maneira toda especial, falará de uma maneira toda especial, Pai. Sou grato a Ti pela vida do pastor Robson Felizardo, Senhor, que tem promovido esse simpósio, Senhor, essa edificação espiritual para a nossa vida. Pela vida do pastor Cláudio Laurindo, Senhor, que é incessante no ensinamento da Tua palavra. E agora eu te peço, Senhor, renova o Teu povo, renova a Tua igreja. Enche a Tua igreja da presença do Teu Espírito Santo. E que a nossa palavra a partir de hoje não seja simplesmente graça e paz ou a paz do Senhor, mas que a nossa palavra seja maranata. Que a nossa palavra seja maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Que a nossa fé esteja viva no Senhor e a nossa vida cheia da presença do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel. E nos ajuda, Pai, a reter o que é bom e a dispensar aquilo que não presta. E que possamos com alegria guardar essa palavra.
para sempre. Amém. Meu muito obrigado, meu amigo pastor Robson Felizardo, pelo convite. Pastor Cláudio de César, muito obrigado pela recepção. Igreja do Senhor, parabéns. Deus continue abençoando a cada dia. Me perdoe pela correria, mas a gente tentou resumir o máximo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Para viver